Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 8 e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes passamos por adversidades, vivemos perseguições e não entendemos que Deus, ele quer trazer crescimento para a nossa vida. Aqui nós vemos que a igreja em Jerusalém começou a ser perseguida de maneira terrível por Saulo após a morte de Estevão. E a Bíblia diz, irmãos, que muitos que estavam ali da igreja em Jerusalém foram dispersos. Muitos precisaram ir para outras regiões da Judeia e Samaria. Ou seja, Deus, ele queria, meu irmão e minha irmã, trazer o crescimento. Todas as vezes que Deus, ele permite perseguições, todas as vezes que Deus fecha algumas portas, que algumas lutas se levantam, não é para a derrota, não é para a tristeza, não é para a morte, não é para a angústia, é para crescimento. Quem olhava para a igreja neste momento, pensava que era o fim dela. Tem pessoas olhando para algumas lutas na sua vida e pensando que é o fim. E pensando que não tem mais jeito, mas o Senhor está dizendo da mesma forma que eu dei crescimento de maneira extraordinária. A minha igreja, em tempo de perseguição, Rakandaraia, eu estou te dando crescimento em momentos de adversidade que você tem vivido. Tem pessoas que entraram aqui, irmãos, vivendo muitos apertos. Tem pessoas que entraram aqui que suas rotas mudaram. E você diz: Deus, eu não estou entendendo, as direções estão mudando, as portas estão fechando, o Senhor está tirando algumas pessoas da minha vida. Na verdade, a minha vida está mudando por completo e Deus está dizendo: é porque eu tenho crescimento. Todas as vezes que Deus tiver um crescimento para mim e para a sua vida, Ele vai permitir alguns apertos. Para quê? Para a gente sair da zona de conforto. Se não houvesse essa perseguição, meu irmão e minha irmã, os cristãos continuariam da mesma forma. Eles não sairiam de Jerusalém. Então, alguns apertos são pra gente o que? Se posicionar, como Deus, Ele quer. Declare comigo: as perseguições, as lutas, não são pra morte, são pra crescimento. As perseguições, as lutas, não são para a morte, são para crescimento. Olhando, humanamente falando, parecia que a igreja estava perdendo. Talvez olhando para a sua história hoje, você diz: parece que eu estou perdendo. Parece que as coisas estão se perdendo no meio do caminho. Parece que nada está fazendo sentido. Pois é. Assim estava acontecendo com a igreja que estava em Jerusalém. Havia perseguição, irmãos. A Bíblia diz que Saulo, ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Ou seja, a perseguição ficou pior depois da morte de Estevão. Estevão também morreu. Estevão era um dos diáconos, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Então, humanamente falando, nada estava fazendo sentido. Talvez é como na sua história. Humanamente falando, você diz: irmã, parece que eu estou perdendo. Parece que as coisas não estão fazendo sentido. E Deus está dizendo: é porque eu quero trazer crescimento. É porque eu quero fazer coisas grandes na sua vida. E é por isso que eu tenho permitido as adversidades, para que você saia da zona de conforto. O povo da igreja que estava em Jerusalém precisava ser disperso. Para quê? Para que eles pudessem pregar a palavra em outros lugares. Às vezes, irmãos, Deus nos tira de lugares que a gente está acostumado. Por quê? Porque tem outros lugares que precisam da gente. Às vezes uma igreja, às vezes um bairro, uma casa, uma cidade, um estado, um país. Tem mudanças que acontecem na nossa vida repentinamente. Deus está dizendo: é porque eu tenho um propósito em outro lugar. A Judeia, Samaria.
precisava ouvir falar sobre Jesus. Declare comigo: as mudanças que acontecem na minha vida é porque Deus tem algo maior para fazer. As mudanças que acontecem na minha vida é porque Deus tem algo maior para fazer. Não tenha medo de mudanças. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã, do crescimento de Deus. Porque quando Deus quer expandir, Ele expande. E Ele está dizendo para alguém aqui: tudo que você está vivendo é porque está perto de uma expansão. Está perto de um crescimento. Eu estou para fazer algo grande na sua vida. Eu estou para mudar o nível da sua história. Aí você está aí chorando e lamentando. Porque você diz: Deus, eu não entendo por que tanta prensa. Eu não entendo por que tanta luta. E Deus está dizendo: é porque eu estou trabalhando para te dar crescimento. Depois, irmãos, disso acontecer, depois da perseguição se iniciar de maneira terrível, feroz, a Bíblia nos diz, irmãos, que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E era exatamente isso que Jesus queria. A expansão do evangelho. Quem olhou para os cristãos e pensou que aqui seria o fim, estava muito enganado. Deus tinha crescimento. Alguém está olhando para você pensando que você vai estagnar aí. Alguém está pensando que é o seu fim, dizendo: coitada dela, coitado dele, que não vai chegar a lugar nenhum. Aí o Senhor está olhando hoje dizendo assim: eu tenho expansão, eu tenho crescimento, eu vou surpreender pessoas ao teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito do teu ministério, a respeito do que eu tenho contigo. As pessoas olhavam e pensavam: os cristãos vão perecer. Estão dispersos, a perseguição está grande, já morreu Estevão. Mas o que Deus tinha era muito maior. Eu quero lhe dizer através dessa palavra que alguém está olhando para você pensando que é o seu fim. E até você mesmo está achando que não tem jeito, mas o Senhor está dizendo hoje: eu tenho um novo começo, eu tenho um recomeço, eu tenho alegria, eu tenho um tempo novo. Irmãos, a Bíblia nos diz que depois disso aqui, muitos samaritanos creram em Jesus, foram batizados, receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque começou uma perseguição em Jerusalém. Porque em Jerusalém uma porta se fechou. Quando Deus fechar uma porta, é porque Deus tem algo maior para fazer. Não reclame, não lamente, não chore pelas portas que se fechou. Pelas pessoas que saíram da sua vida, por aquilo que não deu certo. Deus tem algo reservado que é muito maior. Deus tem algo extraordinário para fazer. Não foi somente pela Judéia e por Samaria que o evangelho foi pregado. Mas depois daquela perseguição, meu irmão e minha irmã, até para a Etiópia, o evangelho foi, através do eunuco. Então nós observamos, irmãos, que a expansão foi muito grande. Por quê, irmã? Porque começou a perseguição em Jerusalém. Porque o povo precisou sair de Jerusalém. Chegou uma fase que Jesus, ele disse aos discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem aqui até o tempo certo. Só que quando chegou o tempo de sair de Jerusalém, meu irmão e minha irmã, Jesus permite o quê? Uma perseguição. Porque quando chega o tempo de Deus, Ele aperta, Ele fecha a porta. Para quê? Para que a gente venha cumprir os propósitos dEle, porque senão a gente não sai da zona de conforto. Se estiver tudo muito confortável, irmãos, a gente não quer sair. Se Jerusalém ficasse tudo muito quieto, não ia ter expansão do evangelho. Aí Saulo começa a perseguir os cristãos. Tem pessoas que lhe perseguem pensando que está fazendo mal para você. Mas o Senhor está olhando e dizendo: é para crescimento da minha filha, Rasturi Andaraia. É para crescimento do meu filho. Quem te persegue faz um favor para você, minha irmã. Quem te persegue faz um favor, meu irmão, para a obra que Deus tem contigo. Sabe por quê? Porque está lhe dando crescimento. Tinha um crescimento determinado de Deus. Saulo não sabia, mas o que ele estava fazendo estava tendo um efeito para o reino dos céus, um efeito contrário do que Saulo queria. Saulo queria o quê? Destruir os cristãos. Antes dele ter um encontro com Jesus, a vontade dele era o quê? Aniquilar. Era anular os cristãos. Porém, Deus olhou do céu e disse: pois eu vou dar aumento. Porque quanto mais eles são perseguidos, mais eles crescem. Quanto mais tem luta, quanto mais a porta fecha, quanto mais as lutas batem na sua porta diariamente, quanto mais perseguições acontecem, quanto mais adversidades, problemas levantes contra você. Você pensa que é para destruição, mas o Senhor está dizendo: não, é para crescimento.
Eu te faço crescer, eu te faço prosperar. Eu te dou uma expansão que nem você mesmo vai entender como é que você cresceu tanto em meio à dificuldade. Eu vejo pessoas aqui, irmãos, crescendo de maneira extraordinária, como a igreja aqui, ó. Se expandiu, como o evangelho cresceu de maneira extraordinária depois dessa perseguição. Pessoas aqui vão crescer em meio às adversidades. Vai ter muita gente que não vai entender e vai dizer, meu Deus do céu, como é que você cresceu nesse tempo? Em tempo de escassez vai ter pessoas aqui que vão prosperar. Em tempo de porta fechada, você vai ver o extraordinário de Deus. Por quê? Porque Deus está contigo. Jesus estava, irmãos, com a igreja dele. Jesus não mudou. Ele está dizendo, é porque chegou o tempo de você sair de Jerusalém. É porque chegou o tempo de eu começar a expandir na sua vida o que eu tenho. E se eu não fizer assim, você não vai. Se eu não apertar um pouquinho, se eu não permitir uma luta aqui, uma luta ali, você acaba não fazendo o que eu quero. Então isso que aconteceu foi necessário. Quem olhava dizia um desastre. Quem olhava dizia, coitados, não vai se levantar nunca mais. Vai se acabar como as outras seitas que se levantaram aí. Porém, Deus estava olhando do céu e dizendo, eu dou crescimento. Declare comigo, o meu Deus me dá crescimento em meio às dificuldades. O meu Deus me dá crescimento em meio às dificuldades. Você vai observar que muitos em Samaria se converteram. Versículo de número 7 e 8. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, começou uma grande expansão em Samaria. Enquanto em Jerusalém eles estavam sendo expulsos, os cristãos, estava acontecendo uma expansão em Samaria, um crescimento do evangelho. Ou seja, Jesus Cristo estava trazendo fortalecimento para a igreja dele. O efeito estava sendo o contrário. Alguém está pensando que é para destruição, alguém está pensando que você vai ser arruinado, que você vai ser destruído, mas o Senhor está olhando e dizendo, eu vou dar crescimento. O Senhor está olhando e está dizendo, eu vou fazer prosperar. Eu vou abençoar, eu vou alargar as tendas, charamanda, candará, iahá, em tempos de perseguição e dificuldade. Então, quando você vê alguém lhe perseguindo, saiba, essa pessoa está servindo de um canal para que você possa viver o propósito de Deus. Às vezes pensamos que os inimigos são um empecilho, pedra de tropeço, mas não. Deus, ele usa até os inimigos quando ele quer. Sabia disso? É para nos abençoar. Aqui Saulo estava perseguindo. A Bíblia diz, irmãos, ele estava terrível contra a igreja. Mas mesmo assim, irmãos, a igreja estava crescendo. Alguém pode estar se levantando terrivelmente contra você, mas Deus diz, o crescimento que eu designei para ti, ninguém vai conseguir desfazer. Você vai observar que o evangelho se expandiu. Felipe saiu pregando por muitos lugares. João e Pedro também. E muitos os que foram dispersos iam por toda parte pregando. E hoje Deus está dizendo, o crescimento que eu tenho é extraordinário. Não pare. Mesmo diante da perseguição, você observa o que a igreja não parou. Isso aqui é um detalhe de Deus para você hoje. Ele está dizendo, não pare. Ai, irmã, mas eu estou vivendo tempos difíceis. Eu estou vivendo tempos de perseguição, tempos de luta, de adversidade. Eu estou passando por muita luta, eu estou pensando em parar. E Deus está dizendo, não pare. A igreja, diante da dificuldade, o crescimento, por quê? Porque resolveu não parar. Porque resolveu permanecer. E hoje a ordem de Deus é resolva permanecer. Hoje a ordem de Deus é resolva ficar. Resolva fazer o que eu te ordeno, mesmo que você não entenda. Porque os meus planos são diferentes dos seus. A igreja não sabia, mas Deus tinha algo grande para fazer. Você não sabe, você não está vendo, os teus olhos físicos estão olhando para o cenário e dizendo destruição, tristeza, angústia. Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou e Deus está olhando do céu e dizendo o cenário perfeito. Vou trazer crescimento, é agora que eu cumprirei a minha palavra, é agora que eu farei o impossível acontecer. Eu vou fazer acontecer aquilo que humanamente falando não tem jeito. Porque diante da impossibilidade, Deus pega a minha e a sua vida e nos faz viver o quê? Milagres. Nós vivemos milagres em meio às dificuldades. Deus nos dá crescimento em tempos de dificuldade, de impossibilidade. Aqui estava acontecendo isso.
Grande era a perseguição, mas também grande foi o crescimento. O povo de Deus não sairia de Jerusalém, irmãos, se não houvesse a perseguição. Se Deus não apertar, às vezes a gente não obedece. Então, tem momentos que ele aperta, mas não é para vergonha. Tem momentos que ele permite a adversidade, mas não é para dor nem para o sofrimento, não. É para crescimento. Porque tem lugares, irmãos, que limitam o nosso crescimento. Se o povo ficasse só em Jerusalém, o evangelho não iria se expandir por países, por cidades. E Jesus, ele queria expansão. Então, meu irmão e minha irmã, era necessário acontecer isso aqui para que houvesse expansão. Tudo que você está vivendo, você tem que perguntar a Deus: Deus, por que tantas dores, tanto sofrimento? Por que tanta luta? Por que a porta se fecha? Por que eu tenho que sair de alguns lugares? Por que o Senhor faz algumas mudanças acontecerem na minha vida? E Deus está dizendo: é para a expansão, é para crescimento. É porque eu tenho algo diferente para fazer acontecer na sua história. Eu te escolhi para crescimento. Todas as vezes que Deus te escolhe para crescimento, todas as vezes que Deus resolve mudar a sua história, ele vai permitir alguns apertos, mas depois chegam os resultados. E o resultado aqui foi muito grande. Foi uma grande expansão do Evangelho de Cristo. E Deus está dizendo: eu não te chamei para ficar estagnada. Eu te chamei para crescimento. Eu não te chamei para ficar estagnado. Eu te chamei para crescer. Então os apertos é para que tenha crescimento. As lutas é para que você venha crescer. Porque o Senhor tem algo para fazer através da sua vida. Amém? Declare comigo: tudo que eu estou vivendo é para crescimento. Tudo que eu estou vivendo é para crescimento. Era só isso que a igreja precisava entender, que era necessário sair de Jerusalém e que era necessário a expansão do evangelho. Se desapegue de lugares, de pessoas, porque algumas mudanças certamente acontecerão na vida de algumas pessoas que Deus trouxe para ouvir esta palavra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, oh Deus. Obrigada, Pai, por nos mostrar que nenhuma perseguição, nenhuma luta foge do seu controle, Senhor. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo que estava acontecendo com a tua igreja em Jerusalém era para que eles viessem a se posicionar para cumprir a tua palavra. Aquilo que o Senhor havia dito, Pai, que eles precisavam pregar o evangelho a outros povos. Ah, Senhor, quantas vezes não entendemos o teu trabalhar. Não entendemos que as adversidades e as lutas são para crescimento. Muitas vezes nos questionamos, cruzamos os braços em meio às dificuldades, mas não podemos nos comportar assim. A igreja, Pai, não se comportou desta forma, mas eles estavam pregando. Eles estavam aproveitando a oportunidade. Deus está dizendo: a mudança que eu trarei para a sua vida é porque eu tenho um propósito. Aproveite as oportunidades. Não seja alguém que diante das dificuldades cruza os braços, porque Deus quer te dar crescimento. Deus quer que você venha fazer o que Ele designa, para que Ele venha mudar a tua história. Tinha algo diferente para acontecer, meu Deus, arrasturiandaraia naquela igreja. E assim é, meu Deus, na vida do teu filho e da tua filha tem algo diferente para acontecer e eles precisam se movimentar diante das mudanças. Deus, obrigada, Pai, por fechar algumas portas na nossa vida. Porque quando o Senhor fecha portas, Pai, é porque tem coisas maiores nos aguardando. Jerusalém, Pai, ficou pequeno. O Senhor queria, meu Deus amado, expansão. Tem lugares ficando pequenos para pessoas. Tem amizades, Pai, que não vão mais caber os teus filhos, porque o Senhor tem coisas grandes para eles. E eu vejo, Pai, alianças sendo quebradas, pessoas saindo de lugares, de estados, cidades, países, porque o Senhor tem obra para fazer. E quando o Senhor tem uma obra, Pai, o Senhor movimenta. Se precisa, o Senhor aperta, o Senhor tira pessoas de lugares, mas a tua palavra tem que se cumprir. Obrigada, porque eu creio, Pai, que chegou o tempo do cumprimento da tua palavra na vida dos teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo
O Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça. A aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, eu te peço, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que houve crescimento, expansão para a igreja de Jesus Cristo, enquanto havia perseguição, Deus está dizendo para você, em meio às adversidades, aos problemas que você tem enfrentado, que eu tenho crescimento para a sua vida. As perseguições te fazem viver o crescimento que vem da parte de Deus. Tem pessoas olhando para você e achando que é o teu fim, e achando que diante das tribulações, das adversidades, você será destruído ou destruída, mas Deus está olhando para o céu e dizendo, eu tenho crescimento. Assim como Deus trouxe expansão para a igreja que estava em Jerusalém, começou ali a crescer por outros povos, assim também acontecerá na sua vida. Um grande crescimento da parte de Deus ele traz para a sua história. Expansão. Esta é a palavra para você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.